som, filha? Eu pedi, mas... Tá no ar. Para você saber o que as irmãs estão ouvindo. Amém? Voltou aí? Nós tivemos um probleminha na nossa transmissão, irmãs. E vamos tentar novamente reiniciar nossa aula, tá? Nesta manhã. Bom, como eu falei para vocês, eu sou a Saron, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Amanda 2, da cidade de Hortolândia. Nesse trimestre estaremos estudando a lição da CPAD, que diz, o título da nossa lição é Igreja Eleita, redimida pelo seu sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. De uma forma resumida, que eu já tinha feito a introdução, os meninos colocando a capa aí da imagem do nosso trimestre, a nossa capa tem uma imagem interessante, tá? Então eu vou falar novamente, vou repetir, que eu não sei se alguma das irmãs acabou perdendo. A nossa capa tem a imagem de uma coroa de espinhos, que representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A imagem da nossa lição desse trimestre tem um rolo, o desenho de um rolo, tá? Antigamente, os escritos, os livros, eram tudo feito, as cartas também, em rolo. Se utilizava o papel que era de papiro, que era uma planta que nascia no Egito. Por muito tempo se utilizou esse tipo de papel, tá? E depois, por volta da época de Jesus, teve um papel feito, chamado pergaminho. Era um papel feito de pele de animais, de cabra, de carneiro, de ovelhas. E esse nome pergaminho é porque foi criado, quem criou esse tipo de papel foi os pérgamos, tá? Por isso tem o nome de pergaminho. Então eles pegavam, faziam seus escritos nesses papéis e depois eles colocavam uma folha sobre a outra e enrolava, tá? Por isso que era rolo que eles falavam naquela época, era utilizado rolo, não era livro como nos dias de hoje que nós utilizamos. Nós temos a imagem aí de um selo em vermelho, tem até umas gotas de sangue por volta, e nesse selo tem a imagem de um leão coroado. O leão coroado representa Jesus, o leão da tribo de Judá, conforme a referência que eu li aqui para as irmãs em Apocalipse 5:5. Dessa vez eu vou fazer de uma forma mais resumida, tá? Esse leão coroado, então, representa Jesus, o leão da tribo de Judá. E este selo, irmãs, representa o Espírito Santo da promessa. E eu fiz uma pergunta, eu não sei se todas as irmãs conseguiram ouvir a pergunta que eu fiz, porque parece que estava com muito problema na transmissão. Eu fiz uma pergunta, se o crente é selado com o Espírito Santo no momento de sua conversão ou quando é batizado com o Espírito Santo? As irmãs coloquem as suas respostas aí no comentário. Vocês participaram muito essa semana, enviando sugestões para mim, eu dando ideias, tá? Então escrevam aí as respostas de vocês, que vocês pediram muitas perguntas. Nós vamos tentar adequar algumas sugestões já nessa aula, viu, irmãs? Vamos lá? Entrando agora na nossa lição, como eu disse já para vocês esta manhã, eu vou repetir. Já faz 21 anos que nós não estudamos essa lição, tá? Não estudamos a carta aos Efésios. A última vez foi em 1999, no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. E o comentarista naquela época da lição foi o pastor Elinay Cabral, que é conhecido aí por todos, tá? Então, assim, após 21 anos, estaremos novamente estudando sobre esta maravilhosa lição. Amém, irmãs? Então, vamos fazer de novo a introdução, a lição de número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical. Tá tudo ok aí, Emerson? Vamos lá? A nossa lição vai falar sobre a carta aos Efésios, a lição de número 1, saudação ao destinatário. Então, a nossa lição hoje é uma lição introdutória, porém muito rica em informações para vocês depois entenderem nas próximas aulas tudo o que Paulo está ensinando nessa carta aos Efésios. Amém? Nosso textual, repetindo novamente, Efésios capítulo 1, verso 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O nosso textual, eu quero que as irmãs, por gentileza, me acompanhem. A gente ainda não tinha feito a leitura, porque daí teve um problema na nossa internet. Então vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Tá? Está em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos capítulo 19, do versos 1 até o 7. Vou aguardar as irmãs encontrarem aí Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos capítulo 19, verso 1 até o verso 7.
Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Tá tudo ok aqui? Vamos lá? Então, entrando já na nossa lição, começando já a nossa lição, já fizemos a introdução. Como eu falei para vocês, nós vamos focar a aula de hoje no capítulo 1 e no verso 1 e 2 de Efésios. Então, nossa aula hoje está focada no verso de número 1 e no verso de número 2 do capítulo de 1 aos Efésios. Vamos falar sobre a autoria e data da carta. Vamos falar para quem essa carta foi escrita, que são os destinatários. Vamos falar também sobre qual foi o propósito desta carta. E então, as lições de número 1, 2, 3 e 4 são somente do capítulo 1 de Efésios. Então, vocês vão ver que esse capítulo 1 é extremamente rico. Desse capítulo foi extraídas as 4 primeiras lições que estudaremos esse trimestre. Vamos ter que tomar um cuidado aí. Então, tem coisa que as irmãs vão ficar curiosas. Algumas a gente vai poder responder, outras vamos ter que segurar um pouquinho para a gente já não entrar na próxima aula, amém? Vamos lá. Tópico 1. Autoria da carta. Então, o primeiro tópico. Eu espero que hoje as irmãs estejam conseguindo enxergar o que está escrito na lousa. A gente fez vários testes aqui. Parece que ficou ok, né? Então, vamos lá. Tópico 1. Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. Tópico 1. Autoria da carta, tá? Quem foi que escreveu essa carta? Quem é o autor dessa carta? Aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. É Saulo ou é Paulo? Nós sabemos que quem escreveu a carta aos Hebreus é Paulo, a autoria de Paulo. Mas há uma dúvida, porque até o capítulo 13 é mencionado Saulo e não Paulo. A partir do capítulo 13 é mencionado Paulo, tá? E a partir daí a gente só ouve fazendo referência ao nome Paulo. E eu quero fazer aqui uma outra pergunta para as irmãs. Vocês que estavam ávidas, aí foram muitas irmãs que pediram que houvesse perguntas na nossa aula. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês e vocês respondam nos comentários, tá? Em qual momento Paulo teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo? Em qual momento isso ocorreu? Foi no momento da sua conversão no caminho de Damasco? Lembra quando ele estava perseguindo os cristãos? E aí no caminho de Damasco apareceu uma luz muito forte e ele caiu por terra. E aí Deus fala com ele. Então foi nesse momento que ele teve o nome dele mudado de Saulo para Paulo? Se vocês acham, respondem nos comentários, tá? Uma outra opção. Será que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo no momento em que Ananias põe as mãos sobre ele e ora por ele? Lembra que ele ficou cego por 3 dias? E Deus fala para Ananias ir lá orar por Saulo? E ele ainda fica relutante, porque ele fala assim, nossa, todo mundo está com medo desse Saulo. Todos conhecem ele é o perseguidor dos cristãos. Então ele tem causado muito medo, ele é a causa de muitos cristãos estarem sendo dispersados, fugindo, né, com medo, por causa que Paulo estava bem
firme no propósito de perseguir os cristãos. E ele falou assim, como que eu vou lá orar por Saulo? E o Senhor Deus fala assim para ele, vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Então será que foi nesse momento que Ananias ora por Saulo e a sua visão é restabelecida, que ele tem o seu nome alterado de Saulo para Paulo? Se as irmãs acham que foi nesse momento, coloca aí nos comentários também, tá? Ou vocês acham que nenhuma das alternativas? Vocês acham que Paulo nunca teve seu nome alterado, né? Ele não era Saulo e teve depois seu nome alterado para Paulo? Por gentileza, coloque aí nos comentários também. Mas é possível um copo d'água para mim? Sim. Eu vou aguardar as irmãs aí, enquanto a gente já entra na explicação desse assunto da autoria, tá? Sobre o nome de Paulo. Como eu disse às irmãs, até o capítulo 13, a gente vê a Bíblia fazer referência a Paulo como sendo Saulo, tá? E a partir do capítulo 13 também começa a Bíblia a fazer referência como Paulo, e a gente não ouve mais como Saulo. Então as irmãs coloquem aí o que as irmãs acham, eu aguardo as irmãs. Quero que as irmãs estavam sentindo falta de estar envolvidas e a gente vai tentar, mesmo assim, online, fazer com que as irmãs consigam se sentir envolvidas também na aula, tá? Então vamos lá. Respondendo à pergunta, Atos capítulo 13, verso 9. Obrigada. Atos capítulo 13, verso 9, respondendo à pergunta. As irmãs aí comentaram, Nicole? O que elas acham? Se Paulo teve seu nome alterado e quando isso ocorreu? Olha só a resposta, tá? Atos capítulo 13, verso 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, respondendo aí para as irmãs, tá? Saulo nunca teve seu nome alterado, tá? Saulo e Paulo, os dois eram o nome da mesma pessoa, não houve alteração de nome, tá bom? Se havia alguma dúvida aí, com essa lição hoje isso fica bem claro. O nome Saulo era o nome judeu de Paulo, tá bom? Deixa eu pôr aqui na lousa para vocês, vinha da palavra Saul, provavelmente uma homenagem feita ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. O rei Saul, todos nós sabemos, o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim. E Paulo também era da tribo de Benjamim, tá? Então, Saulo é o nome judaico de Paulo e vem dessa linha, dessa palavra Saul, tá bom? Dessa palavra hebraica, desse nome hebraico. Então, era uma forma do hebraico, Saul, uma homenagem provável ao rei de Israel, Saul, tá? Eles eram da mesma tribo. Se vocês forem ler lá, em Filipenses, abre a Bíblia de vocês. Filipenses, capítulo 3, verso 5. Filipenses está logo depois de Efésios, viu, irmãs? Se algumas de vocês tiverem dificuldade. Filipenses, capítulo 3, de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo aqui ele está confirmando que ele era da tribo de Benjamim. A mesma tribo que foi o primeiro rei de Israel, Saul. Amém? E Paulo, por que Paulo? Paulo era um nome romano, tá? Então, Saul era um nome hebraico e Paulo era um nome romano. Saulo, né? Eu tô falando Saul, mas Saulo. Saulo era um nome hebraico, que vinha dessa ramificação da palavra Saul, e Paulo era um nome romano. Ele era judeu de dispersão, nascido em Tarso, da Cilícia, cidade com governo autônomo. O imperador Júlio César, que era um imperador romano,
por volta de 100 a 44 a.C., deu aos moradores de Tarso os direitos e privilégios da cidadania romana. Outros estudiosos da palavra do Senhor acreditam que essa cidadania romana Paulo adquiriu através do pai dele, que provavelmente o pai dele ele fez algum favor importante e ganhou com isso. Esse favor que ele fez importante ao imperador, ele ganhou com isso o direito à cidadania romana. Então tem essas linhas de pensamento. O fato é que Paulo ele tinha o direito, ele tinha os privilégios de um cidadão romano. E Paulo era um nome romano, tá? Dele. Então tá claro aqui em relação à autoria, tá? Da carta. Vamos lá. No século XVIII, teve um britânico, um clérigo britânico de nome Edward Evanson, não sei se é assim que pronuncia, tá? Ele questionou essa autoria relacionado à carta aos Efésios. Ele questionou não ser Paulo o autor dessa carta. Ele falava que não harmonizava, o conteúdo não harmonizava com os destinatários da carta. E havia dúvidas em relação ao estilo do vocabulário, que supostamente não eram paulinos. Então, por volta do século XVIII, esse clérigo britânico, ele veio com uma linha de pensamento, que talvez pudesse ser que essa carta não tivesse sido por Paulo. Mas essa teoria foi derrubada. A maioria dos estudiosos, inclusive que vieram antes dele, já afirmavam, tá? Tem escritos já antigos, dos primeiros séculos da era cristã, que já confirmava ser Paulo o autor da carta aos Efésios, tá bem? Vamos lá? Efésios capítulo 1, só para fechar isso daqui, tá? Tá tudo certo com a transmissão aí? Efésios capítulo 1. Tá bem perto aí onde a gente acabou de ler, em Filipenses. Antes de Filipenses, Efésios. Capítulo 1, verso 1 diz o seguinte. Paulo, então ele está se identificando no início da carta, tá? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Uma outra parte da carta que comprova que foi Paulo que escreveu está em Efésios capítulo 3, verso 1. As irmãs vão lá para Efésios capítulo 3, verso 1. Diz o seguinte: por esta causa eu, Paulo, novamente ele se identificando, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então aqui deixa muito claro, tá, irmãs? A própria carta aos Efésios já deixa claro que quem foi que escreveu foi o nosso Paulo, amém? O apóstolo de Jesus. Vamos falar agora sobre a assinatura. A assinatura da carta, tá? A assinatura. Paulo assinava as suas cartas, tá? Várias vezes ele fazia referência às suas cartas, não só também a carta aos Efésios, como o apóstolo do Senhor, tá? Ele se identificava apóstolo do Senhor pela vontade de Deus, não pela vontade humana, pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, ele era apóstolo do Senhor, tá? Então, Paulo resolveu usar esse nome de Paulo, em vez de Saulo, usar o nome romano, a partir da primeira viagem missionária, que está em Atos capítulo 19. Não, deixa eu abrir aqui para vocês, vamos ver lá. Atos capítulo 13. Capítulo 13. A partir do verso 9, a gente já vê falando sobre a referência a Paulo. E aqui a primeira viagem dele, começando a partir do verso 13, é onde começa a primeira viagem da missionária de Paulo. E é aí que Paulo começa a se identificar como Paulo mesmo, como o nome romano dele, tá? Nas 13 cartas que Paulo escreveu, estrategicamente ele usou esse nome de Paulo, tá? O nome dele romano. Por que estrategicamente? Porque talvez seria melhor recebido, melhor ouvido, melhor atendido pelos gentios com o nome romano do que se ele se apresentasse como um judeu, tá bom? Então por isso que ele utilizou-se do nome romano. Paulo ele era muito sábio, muito inteligente e ele foi muito esperto a partir de que ele começou a sua viagem missionária a utilizar o nome romano, para que isso pudesse ajudá-lo, porque a cidadania romana dava a ele muitos direitos, muitos privilégios.
ele conseguiu se livrar de prisão por causa dessa cidadania romana. Então ia ser muito útil para ele utilizar esse nome romano dele, tá? Por isso que ele utilizou, para que ele tivesse sucesso no seu propósito, tá? No propósito dele, na sua missão que Deus chamou ele aqui na Terra. Em Atos capítulo 9, verso 15, diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aqui é o Senhor falando para Ananias, quando pede para ele orar por Saulo, que estava sem enxergar, tá? Para levar o meu nome diante dos gentios. Então ele era um vaso escolhido pelo Senhor para levar o nome do Senhor diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E a gente vai ver que Paulo cumpriu exatamente o chamado que Deus fez a ele, tá? O chamado dele. Em Gálatas, irmãs. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Tudo isso aqui é falando sobre a assinatura de Paulo, tá? Gálatas, tá antes de Efésios. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 14. Olha o que diz. Paulo dizendo, tá? E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne, nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, tá? Então Paulo falando, reafirmando o chamado dele, que ele não foi escolhido por homem, ele não foi chamado por homens, tá? Ele não era apóstolo pela vontade humana, e sim pela vontade de Deus. Por isso que a gente vai ver muitas vezes ele falando apóstolo do Senhor. Era uma assinatura que ele utilizava, tá, irmãs? Vamos continuar aqui? Já passei isso daqui. Eu tô com a garganta bem ruim, então vou ter que dar várias pausas para beber um pouco d'água, viu, irmãs? Vamos lá. Próximo tópico aqui, próxima parte. Uma epístola da prisão. Tá tudo certo aí com a conexão? Vamos lá? Eu espero que as irmãs estejam aí respondendo a pergunta que eu fiz no início da aula, sobre o crente ser selado com o Espírito Santo da promessa, se é no momento da conversão ou se é no momento que ele é batizado com o Espírito Santo. Tem muitas irmãs que já deram sua resposta. Quem não deu, faça. Escreva aí nos comentários, coloque o que vocês acham, que depois voltaremos nesse assunto, amém? Vamos lá? Uma epístola da prisão. Vamos lá? Uma epístola da prisão. Vamos ler aqui. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o baixador em cadeias. Então, no capítulo 3 de Efésios, verso 1, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, verso 1, ele se identifica como embaixador em cadeias. E no capítulo 6, verso 5, ele se identifica... Perdão, no capítulo 4 ele se identifica como preso do Senhor e no capítulo 6 como embaixador em cadeias. Capítulo 6, verso 20. Então, foi uma carta escrita da prisão, irmãs. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão regidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Foram as quatro cartas que Paulo escreveu da prisão. O que é epístola, Sarão? Porque tem Bíblias que o título, né, traz como epístola. O que é epístola? Epístola é um tipo de carta. Não é tão pessoal como uma carta, mas é uma carta onde há discussão de vários temas de uma forma pouco impessoal. Ele escreveu as epístolas, Paulo escreveu as epístolas, ou pode se chamar de cartas, porque é a mesma coisa, só muda um pouco o teor do conteúdo, tá?
para ensinar, para tirar dúvidas e para fazer revelações que ele teve da parte de Deus sobre alguns assuntos. E nós vamos ver aqui em Efésios capítulo 3. Abre a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 3. Nós vamos muito ficar nessa região, tá, irmãs? De Efésios, de Atos. Efésios capítulo 3, verso 3. Como me foi este mistério me manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, Paulo escrevia essas cartas, essas epístolas, para falar sobre a revelação que ele teve da parte de Deus sobre alguns assuntos, tá? Paulo, preso, escreveu 4 cartas. Aos Filipenses, que o tema era sobre gratidão. Aos Efésios, que é o que nós estudaremos o teor dessa carta nesse trimestre. Ele escreveu aos Colossenses, que muitos estudiosos chamam como carta gêmea da carta aos Efésios, tá? E ele escreveu também da prisão uma carta a Filemon. Foi uma carta particular para um homem chamado Filemon, e o assunto era sobre um escravo que estava a seu comando, tá? Então essas 4 cartas Paulo escreveu da prisão. Vamos lá falar agora sobre a data. Então aqui, Epístola da prisão. Sabemos aqui que da prisão ele escreveu 4 epístolas. Vou colocar aqui para ficar bem definido para as irmãs. Ele escreveu, deixa eu ver aqui, primeiro Filipenses. Peraí que essa caneta não está escrevendo. Vamos lá. Filipenses, da prisão. Escreveu aos Efésios. Escreveu aos Colossenses. E escreveu uma para uma pessoa que foi para Filemon, tá? Então ele escreveu Filemon também. As 4 cartas que Paulo escreveu da prisão, tá? Do cárcere. Amém, irmãs? Isso mostra que mesmo estando em dificuldade, a gente pode estar mesmo passando por uma situação difícil, uma situação adversa, nós podemos continuar ativos no reino de Deus. Porque olha como Paulo trabalhou mesmo estando preso, mesmo estando encarcerado. Então, mesmo no momento de muita dificuldade, não é desculpa para a gente ficar inativo na obra do Senhor. Aí a gente pode ainda mais trabalhar para o reino de Deus. Haja visto essa situação que nós estamos passando, adversa, né? Essa crise que o mundo está passando, que o nosso país está passando, e a igreja do Senhor, ela continua ativa, ela não está parada. Nós estamos aqui nesta manhã, estudando a palavra do Senhor, tendo a escola dominical, de uma forma diferente, mas estamos tendo. Não só nós, mas todos os departamentos da nossa igreja, todas as salas que compõem a parte de escola bíblica dominical da nossa igreja, todas elas continuam tendo as suas aulas, continuam ensinando, os alunos continuam aprendendo da parte do Senhor. Então, irmãs, dificuldade, por maior que seja, não é motivo para a gente ficar inativo no reino de Deus, amém? Vamos continuar aqui? Agora nós temos que falar sobre a data. Estamos ainda no primeiro tópico, viu, irmãs? Então vamos falar aqui sobre 10 para 10, tá? A data da carta. Vou tentar aqui correr por causa do horário. Vamos lá? Eu vou explicar aqui, eu fiz um mapa aqui para as irmãs, eu espero que vocês estejam vendo esse mapa, para as irmãs conseguirem entender, tá? Todo o pano de fundo em relação à escrita dessa carta. Então, em sua segunda viagem missionária, Paulo fez uma rápida visita a Éfeso, tá? Que fica aqui, ó. Tá vendo aqui o Mar Egeu? Era uma cidade portuária, tá? Então, Éfeso fica aqui nesse mapa. Na segunda viagem missionária, Paulo fez uma rápida visita em Éfeso, tá? Deixou lá, porque ele foi nessa segunda viagem missionária, a hora que ele chegou em Éfeso, ele estava junto com aquele casal, Priscila e Áquila. Vocês lembram desse casal, né? Que fazia tendas também e que ajudava, contribuía muito no ministério de Paulo, tá? Então ele chegou aqui em Éfeso, fez uma visita rápida e foi embora e deixou ali Áquila e Priscila, tá? Ele partiu para Jerusalém, prometendo voltar no futuro. Então ele sai daqui e vem para Jerusalém, tá aqui no mapa. E ele fez uma promessa que, querendo Deus, ele iria retornar a Éfeso. Aí depois, a igreja
A igreja de Éfeso nasce então por volta dos anos 50 mais ou menos, tá, irmãs? Por volta dos anos 50. Depois, na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo passa 3 anos em Éfeso. Foi o maior tempo que Paulo ficou em um lugar, viu, irmãs? Foi em Éfeso. Sua maior estadia foi em um único lugar, foi em Éfeso. Apolo, nesse tempo, já havia passado por Éfeso, tá? Então, quando ele sai daqui da sua viagem missionária e vai para Jerusalém, deixando Áquila e Priscila, nesse meio tempo, Apolo chega aqui, trabalha também aqui ensinando em Éfeso, tá? E quando Paulo chega na sua terceira viagem missionária e fica 3 anos, Apolo já tinha saído de lá, não estava mais lá, tinha ido para Corinto, que está aqui, viu, irmãs? Fazer o trabalho do Senhor em Corinto. Então, vamos ler lá em Atos capítulo 21, Atos capítulo 20, verso 31, que tem gente que fica em dúvida se Paulo ficou 2 anos e meio, se ficou 3 anos. E em Atos, ele afirma, tá? Quando ele se reúne com os anciões de Éfeso, depois que ele já tinha saído de lá, após os 3 anos que ele ficou lá, ele se reúne com os anciões de Éfeso e ele fala, Atos capítulo 20, verso 31, diz o seguinte: portanto vigiai, ele falando para os cidadãos de Éfeso, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então aqui é Paulo falando aos anciões de Éfeso, tá? Numa reunião que ele teve com esses anciões. Amém? Então Paulo, fica claro que Paulo ficou 3 anos por lá. Foi uma cidade muito estratégica, tá? Éfeso. Nessa cidade teve 3 grandes líderes que foram responsáveis pelo seu progresso, tá? Pelo progresso espiritual, pelo progresso da igreja em Éfeso, que foi Paulo, Timóteo, que depois sucedeu Paulo, e João, aquele João que escreveu o Evangelho de João, inclusive foi de Éfeso que João, o apóstolo, escreve o Evangelho de João e escreve as 3 epístolas. É de Éfeso que Paulo escreve aos Coríntios. Então foi uma cidade assim muito importante na propagação do reino de Deus, tá, irmãs? Tanto que aqui, ó, tem as 7 cidades que é mencionada em Apocalipse. Tudo cidades, ó, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tudo foram alcançados através do quê? Através do trabalho que foi feito aqui, partindo da cidade de Éfeso. Então Éfeso foi uma cidade muito importante. Era uma cidade portuária, muito importante naquela época, no mundo antigo, porque aqui chegava muito comerciante, tinha muito turistas que chegavam para conhecer a cidade de Éfeso. Então, foi uma cidade muito estratégica para o evangelho do reino de Deus. Vamos continuar. Aqui eu já falei. Vamos continuar aqui. Depois que Paulo fica 3 anos em Éfeso, ele vai para Jerusalém. E ele é preso. Ele fica 2 anos preso em Cesareia, tá vendo aqui, ó, Cesareia, em Jerusalém. E depois ele é levado para Roma, tá aqui, ó, irmãos, Roma aqui no nosso mapa. E ele fica aqui 2 anos preso em Roma. E os estudiosos acreditam que é daqui, de Roma, que Paulo escreve aos Efésios. Quando ele está preso, ele já tinha saído daqui os 3 anos. Os 3 anos que ele trabalhou aqui. Tinha ido para Jerusalém, foi preso. Aí depois ele foi para Roma, também ficou preso em Roma. E é daqui que acredita-se que ele escreveu aos Efésios. Isso ocorreu por volta dos anos 60 ou 62 antes de Cristo, tá? Não tem uma data definida. Tem gente que fala que foi 61 antes de Cristo, muita gente defende que foi 62 antes de Cristo a data da escrita dessa carta. Então ele escreveu da prisão de Roma, tá, irmãs? Aos Efésios, após a terceira viagem missionária dele. Vamos lá? A cidade de Éfeso, tópico 2. Se puder colocar aí a foto, tá, Davi? Da rua principal com as colunas. Não tem como por foto, porque a transmissão não entendi. Não vai dar para pôr a foto. Eu tinha trazido imagem para as irmãs separado, algumas imagens da cidade de Éfeso. Mas vamos lá. Entrando então no segundo tópico, que vai falar sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, tá? Era a capital da Ásia Menor, então isso aqui tudo era a Ásia Menor, e Éfeso era a capital da Ásia Menor, tá? Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é hoje a atual Turquia, tá, irmãos? Então aqui
é a atual Turquia. Se os irmãos quiserem um dia conhecer Éfeso, vocês vão ter então que ir para Turquia, que a cidade está lá, tá bom? Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, que era a imagem que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Essa rua existe, está lá até hoje, viu, irmãs? Ela era toda pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados por toda a extensão dessa rua, tá? Dessa rua principal. E até hoje tem traços disso, do que foi um dia essa rua principal, viu, irmãs? Inclusive colunas também nessa rua principal. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tem gente que fala que não tinha isso não, tinha por volta de 300 a 400 mil habitantes. Mas sempre discutem entre isso, entre 300 e 400 mil habitantes, tá? Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A cidade de Éfeso, irmãs, ela tinha nela o templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis, tá? Era considerado esse templo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E muita gente ia para a cidade de Éfeso por causa do turismo religioso, por causa desse templo da deusa Diana. Então, tudo na cidade de Éfeso girava em torno desse templo, tá? Os Éfesos se consideravam como guardião desse templo da deusa Diana. E o significado do nome Éfeso é desejável. Então, era uma cidade muito desejada. Muitos mesmo iam ali para visitar a cidade de Éfeso, viu, irmãs? Então, assim, lá tinha o templo da Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu tinha imagem também, não vai ser possível. Depois eu vou mandar para as irmãs pelo WhatsApp. Era extremamente luxuoso esse templo, muito grande. Caravanas do mundo todo iam a Éfeso. Além disso, a sua importância religiosa, o templo servia como banco para depósitos e empréstimos de dinheiro, tá? Tinha muitos órfãos que habitavam nessa cidade, irmãos, porque no templo tinha sacerdotisa. E um dos atos religiosos do culto deles, um culto pagão, culto idólatra deles, eram atos sexuais. E essas sacerdotisas engravidavam, depois elas eram abandonadas e as crianças ficavam abandonadas pela rua. Então havia muitos órfãos nessa cidade. Por isso que, estrategicamente, Paulo, no capítulo 1, aos Efésios, e no verso de número, vou abrir aqui para as irmãs, capítulo 1, verso de número 3, eu acho. Não, verso de número 5, ele diz assim, ó. E nos predestinou, Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Então tinha muitos órfãos nessa cidade, tinha também nessa cidade, infelizmente, irmãos, judeus, exorcistas, ambulantes, judeus que faziam exorcismo. Em vez de eles serem a diferença naquela cidade, eles praticavam o exorcismo e eles faziam comércio com isso, eles ganhavam dinheiro com isso. Atos capítulo 19, só para vocês entenderem como era a cidade de Éfeso, tá? Quando Paulo esteve lá os 3 anos. Atos capítulo 19, verso 13 e verso 14, diz assim, ó. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso, os judeus que faziam isso, eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Os judeus que faziam isso, irmãos, que deveriam ser exemplo, deveriam ser referência, que deveriam fazer a diferença naquela cidade, infelizmente, eram os filhos do sumo sacerdote, do chefe dos sacerdotes. Então, olha só o cenário da cidade de Éfeso, quando Paulo lá fica 3 anos, tá, irmãos? Olha só, a religiosidade. Vamos entrar agora na religiosidade. A cidade obrigava o templo de Ártemis, já falei. Vamos entrar na terceira parte, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores, tá vendo aqui, ó, na Ásia Menor, por 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos.
os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Olha só. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Era uma pessoa, tá? Uma escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. E a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes também passaram por Éfeso, como Apolo, que eu já citei aqui, como Timóteo, e segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou esta igreja. Vamos continuar. A quarta parte, saudação epistolar, tá? Vamos lá? No começo da sua carta, verso 1 de Efésios. A irmã Denise pediu para falar que é 62 depois de Cristo. Opa! Muito bem, irmã Denise. Eu errei aqui, viu? É o nervosismo, viu, irmãos? Me perdoa. Mas nós sabemos que Cristo aqui já tinha vindo, já tinha morrido na época de Paulo. Eu errei. Obrigada, irmã Denise aqui, que está atenta e me ajudando aqui, ó. Muito obrigada, viu, irmã Denise? Foi por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Amém? Muito obrigada, irmã Denise, pela observação. Vamos lá? Logo, logo nós vamos ter a irmã Denise ensinando nós novamente na IBD, viu, irmãs? Ela está afastada porque ela está ainda em recuperação da cirurgia que ela fez. Mas logo, logo ela está aqui com a gente. Vamos continuar. Saudação epistolar. Estamos no tópico 2. Saudação epistolar. No verso 1, Paulo diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Santo, segundo o mundo, é a pessoa que já morreu e em função da vida que levou, é canonizada e então se torna santo. Mas segundo a concepção bíblica, santo é separado para ser diferente e servir a Deus. Separado para um propósito. Por isso que muitas vezes nós vamos ver Deus fazendo referência a um povo separado, um povo santo. Por que santo? Porque fomos separados para cumprir um propósito diante de Deus. Amém? Na nossa declaração de fé, no item 8, diz o seguinte. Na nossa declaração de fé no item 8, olha o que diz. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis. Então, a igreja do Senhor, a igreja eleita, é a igreja santa. Por isso que Paulo faz essa saudação aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. Estou correndo aqui para dar para a gente finalizar a aula. 5 minutos a mais, tá? Em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja santa. Por isso a saudação de Paulo como fazendo referência aos irmãos em Éfeso, tá? Como santos. Outra coisa que ele utiliza na saudação dele, tá? Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Não há paz sem a graça. Amém, irmãs? Olha só. Vamos para a terceira parte para a gente finalizar. Vou tentar finalizar aqui rápido para as irmãs e de forma clara. Propósito e mensagem da carta aos Efésios. Primeiro, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam regiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Paulo mostra a esses crentes que Cristo está no controle do universo. Segundo, propósito da carta. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Terceiro propósito da carta. Preocupação de Paulo com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e corpo de Cristo. Vamos ver muito nessa carta fazendo referência a Jesus, a cabeça, e a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Agora sobre a mensagem da carta, irmãos. Vamos entrar aqui para finalizar nossa aula. A mensagem da carta.
Destinatário eu já falei. Propósito da carta eu já falei. Mensagem. Então, tem duas partes da carta aos Efésios que nós estudaremos nesse trimestre, tá, irmãos? A parte doutrinária e essa carta é tão rica, tão ampla, tá? Na mensagem, que olha, a parte doutrinária, capítulo 1, 2 e 3, vai abranger toda a parte doutrinária dessa carta aos Efésios, tá? Nesse capítulo, eles vão falar, vai ser as lições que nós estudaremos, lições 2 a 10 da nossa revista. Então, as lições de número 2 da próxima aula até a lição de número 10 vai ser abordado os capítulos 1, 2 e 3, que é a parte doutrinária da carta, tá, irmãos? Vai falar sobre a posição do crente em Cristo no capítulo 1, vai falar sobre a oração em favor de discernimento no capítulo 1 também, vai falar sobre passado, presente e futuro do crente no capítulo 2, vai falar sobre ministério e a mensagem de Paulo no capítulo 3, vai falar sobre a favor e oração do poder no capítulo 3 também. E na carta aos Efésios tem a parte prática. Então ela tem a parte doutrinária, a mensagem, e tem a parte prática. Vou pôr aqui para as irmãs a parte prática. Já estou finalizando a nossa aula, viu, irmãs? Por causa do probleminha que nós tivemos no começo, tive que começar de novo, acabou tendo esse atraso. Mas vamos lá, a parte prática da mensagem da carta aos Efésios. Está nos capítulos de Efésios, nos capítulos 4, 5 e 6. Tá a parte prática da mensagem de Paulo aos Efésios, tá, irmãos? Vão ser as lições de número... Deixa eu ver se consigo uma caneta boa aqui. As lições que estudaremos sobre a parte prática vai ser as lições 11, 12 e 13. Na parte prática, vamos estudar sobre o comportamento do cristão diante das pessoas, diante da família, no trabalho e também diante de uma batalha espiritual. Então, irmãos, é uma carta de rico aprendizado. Eu espero que as irmãs não percam nenhuma aula, porque cada aula vai trazer muito detalhe, vai trazer muita informação, vai nos dar muito ensinamento referente a estes assuntos aqui, a parte doutrinária que nós vamos abordar e a parte prática também que nós vamos abordar da carta aos Efésios. A pergunta que eu fiz para as irmãs no começo da aula, sobre um crente ser selado com o Espírito Santo no momento da conversão ou no batismo do Espírito Santo, eu vi que teve muita gente, muita mesmo, que deu a opinião de vocês, e a resposta, para vocês terem a resposta, vocês vão ter que participar da próxima aula. A próxima aula vamos abordar sobre o Espírito Santo. E vai ter um tópico só falando sobre isso e vocês vão descobrir se o crente é selado no momento da conversão ou se o crente é selado no momento que ele é batizado com o Espírito Santo, viu, irmãs? Então não perca a próxima aula para vocês terem a resposta sobre essa pergunta, tá bem? Para concluir, irmãs, em um minuto, Paulo, sem os recursos que temos hoje, impactou a Ásia, toda a Ásia, profundamente. O comércio da idolatria começou a entrar em colapso. O ocultismo, a feitiçaria, a prostituição também entrou em colapso. Hoje, o evangelho de Paulo chegou até nós, nos nossos dias. Tudo o que ele fez nesta época, irmãs, todos os seus sermões continuam vivos até o dia de hoje, continuam nos ensinando até o dia de hoje. Continuam impactando vidas. Hoje, Éfeso, aquela cidade que era majestosa, que era cheia de glória, toda aquela glória, toda aquela majestade do templo de Diana, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, são só ruínas. Então, a palavra prevaleceu, tudo que Paulo passou, que ele passou muitas dificuldades, ele sofreu muito, eu trouxe várias referências aqui, não foi possível passar para as irmãs, mas tudo, ele sofreu muito aqui durante o trabalho que ele realizou aqui em Éfeso, tá? Ele realizou aqui na Ásia.
tudo não foi em vão. Tudo é válido até os nossos dias de hoje. Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. Façamos a nossa parte como igreja eleita de Cristo. Amém? Conto com vocês na próxima aula. Deus nos abençoe. Bruno Brito vai iniciar agora.